Oi pessoal, eu sou Gustavo de Calazans, médico veterinário holístico, e hoje eu vou contar para vocês por que as plantas são melhores que os remédios. Eu já quero propor um relato de caso, uma imaginação de um cachorro de vocês, ou de um paciente de vocês, de grande porte, aproximadamente 14 anos, já velhinho, né? Epilético, tomando alguns anticonvulsivantes, mas que ainda não seguram completamente as crises convulsivas. E isso desenvolveu nele um problema de fígado, ele toma alguns protetores hepáticos também, mas ainda sofre com isso. E apesar de tudo isso, ainda a idade dele faz com que ele tenha alguns bicos de papagaio, né, que geram um pouco de dor na coluna, e uma artrose no quadril, que também dificulta muito o andar desse animal. Eu gostaria de perguntar para vocês como vocês poderiam ajudar esse animal com o conhecimento de vocês. Realmente fica um pouco difícil, né? É um animal que já está tomando diversos remédios, a gente já não tem mais como agregar o tratamento. E é muitas vezes nesses casos que a fitoterapia se torna muito benéfica. É um grande auxílio para o nosso tratamento. Já quero deixar claro também, relembrar todo mundo, que não é para ninguém excluir o remédio que o cachorro está tomando, ou que a própria pessoa está tomando, o próprio familiar está tomando. O fitoterápico, o remédio à base de planta, ele sempre vem auxiliar o tratamento convencional, ou então trabalhar com uma medicina preventiva, né? Evitar com que a gente fique doente e manter a saúde para que a gente não pegue a doença, para que a gente não desenvolva a doença, né? A fitoterapia ela vem sendo trabalhada há mais de 6 mil anos atrás, na medicina indiana, na medicina chinesa, e isso traz um conhecimento ancestral, um conhecimento muito antigo que a gente pode estar empregando nos dias de hoje. O estudo da fitoterapia nos animais vem de uma ciência chamada zoofarmacognosia. É estranho mesmo, zoofarmacognosia. Mas é só o nome que é difícil. A ciência estuda os animais silvestres e selvagens e o porquê que eles se alimentam de algumas plantas medicinais quando eles estão precisando delas, mesmo essas plantas não fazendo parte da alimentação normal deles. Como, por exemplo, alguns macacos que quando estão parasitados com vermes vão até plantas que têm esse efeito antiparasitário e mastigam as folhas, tomando a seiva, se beneficiando do efeito clínico dela, mesmo essas folhas não fazendo parte da sua alimentação normal. Esse estudo demonstra uma memória biológica que os animais desenvolveram, né, desde a sua evolução, e isso faz com que eles possam manter o seu bem-estar na vida selvagem. E agora eu vou contar para vocês 3 porquês da planta ser melhor do que o remédio. O primeiro porquê se chama fitocomplexo. Você sabe o que é um fitocomplexo? O fitocomplexo é um conjunto de substâncias que se encontram na planta in natura. Enquanto no remédio sintetizado, ele só existe um complexo, né? Ele é purificado e dessa forma ele tem um efeito muito menor do que o fitocomplexo, que são diversas substâncias agindo em conjunto. Como assim, Gustavo? O que você está querendo dizer com isso? É como se você tivesse que combater um bandido e em vez de chamar a equipe inteira da SWAT, você chamasse apenas um policial. E na maioria das vezes é aquele policial do Velho Oeste, é o xerife de Bang Bang, né? Que a gente muitas vezes não consegue nem acertar o remédio por não fazer exames diagnósticos, não investigar melhor sobre o que é a doença. Então é muito mais difícil você prender, você matar esse bandido com o Bang Bang do que com a equipe inteira da SWAT trabalhando para você. O segundo porquê é justamente esse efeito em conjunto que o fitocomplexo tem. As diversas substâncias que ali estão vão agir em conjunto, podendo potencializar o efeito, às vezes inibir um efeito colateral, facilitar a entrada da substância na célula ou até facilitar o metabolismo dessa substância, deixando ele mais disponível para o corpo. Enquanto no remédio sintetizado, a gente vai ter um composto só, 2, fazendo com que o efeito seja muito menor. E o terceiro porquê é a maior compatibilidade genética com a planta do que com o remédio sintetizado. O projeto Genoma, que estuda o DNA humano, deixou claro que nós temos uma similaridade muito grande com as plantas. Que o humano ele tem cerca de 60% de similaridade genética com uma banana. Ou seja, a gente está muito mais próximo dessas nossas irmãs mais velhas, que eu gosto de chamar as plantas, do que a gente imagina.
E dessa forma, com essa maior similaridade genética, as plantas são mais assimiladas pelo nosso organismo e melhor absorvidas, e o corpo consegue trabalhar melhor com elas do que com medicamento sintético. Algumas das formas de utilizar essas plantas é através de infusão, decocção, maceração, compressas, cataplasmas. Então, se você tem interesse em como fazer essas preparações, deixa para mim um comentário aqui embaixo falando das suas dúvidas, qual você gostaria de aprender, e eu posso produzir um conteúdo com mais conexão com você, respondendo suas dúvidas. Porém, essa técnica tem alguns inimigos pela frente, né? Um dos inimigos seria a ideia do placebo. O placebo é uma ideia de que o remédio vai fazer efeito por algo mental da pessoa, porque ela espera muito, porque ela deseja muito aquilo. E, na realidade, quem trabalha com fitoterápico sabe que isso não faz sentido nenhum. Eu vou dar um exemplo para vocês de um fitoterápico comum do nosso dia a dia, como, por exemplo, o café. Imagina você um dia que acordou com dor de estômago, né? Ou comeu alguma coisa, está com muita dor de estômago, você pegar um copão de café e tomar de uma vez. Imagino que essa dor vai piorar bastante. E isso, obviamente, foi decorrente do efeito do café. Então, a gente sabe que os fitoterápicos fazem muito efeito. E é lógico que tem que ser utilizado de maneira correta, senão podem fazer um mal pra gente, né? Não é porque é natural que não tem contraindicação e efeitos colaterais. O segundo inimigo é a legislação, que na realidade no Brasil não é inimigo nenhum, é até um parceiro. A legislação no Brasil é muito bem desenvolvida para fitoterapia e quanto a isso não temos problemas. Até a Anvisa estimula o SUS a utilizar algumas plantas como remédios no seu dia a dia, e a gente tem no site da Anvisa um PDF, a Farmacopeia Brasileira, disponível para download. E o terceiro inimigo são evidências científicas, e esse realmente é uma pedra mesmo no nosso caminho. São poucos os estudos, são alguns na realidade, mas deveriam ser muito mais, né, comparado à quantidade de plantas medicinais que temos no nosso país. Então fica até um convite para que estudantes da área, pesquisadores da área, se adentrem mais, né, façam mais pesquisas para que a gente possa se desenvolver mais e tenha mais plantas assim comprovadamente benéficas para o nosso tratamento com resultados clínicos. E não pense você que falar de plantas, ervas e fitoterápicos é se abdicar do dinheiro e do lucro. Em 2015, o mercado de plantas e fitoterápicos rodou cerca de 66 bilhões de reais. E isso tende a crescer com os anos, ou seja, é um mercado muito promissor. Eu vou deixar uma dica para vocês para baixar o formulário de fitoterapia e farmacopeia brasileira no site da Anvisa. Isso já vai ser um material legal para vocês começarem a utilizar as plantas no dia a dia de vocês. E agradecer por você ter me acompanhado nesse vídeo até aqui, aprendido um pouquinho mais sobre as plantas. E se você tem interesse nessas terapias integrativas, na fitoterapia, convido você a seguir o nosso site, consumir um pouco do conteúdo e ficar de olho porque vai estar sempre saindo novas informações sobre esse assunto por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar sobre alguns fitoterápicos que nós normalmente temos em casa e como colocar eles em uso, como empregar eles para manter a saúde do nosso animalzinho e até a nossa também. Então pessoal, eu quero agradecer muito pela parceria no vídeo e até a próxima!